Terror, horror e gótico são histórias pra dar medo, mas não são a mesma coisa, sabia? Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E como nós estamos em outubro, né, que é comemorado o Dia das Bruxas no dia 31 de outubro, muita gente considera esse como o mês do horror. Nada mais justo do que falar sobre esse tema aqui, né? Fazer a diferenciação para vocês do que é terror, horror e do que é gótico. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Se você gostou do tema, já deixa o seu curtir aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma olhada no meu conteúdo, né? Se você gostar, se achar que é interessante pra você, a sua companhia vai ser muito bem-vinda aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas aprendam a diferença entre horror, terror e gótico e também para que mais gente conheça o meu canal e seja inspirado a ler, porque é isso que eu busco fazer aqui. Então vamos fazer isso juntos. E comenta aqui embaixo qual que é o seu livro de terror preferido. Bom, então antes de começar essa diferenciação aqui, eu quero deixar bem claro assim que a gente não precisa, né, no nosso dia a dia, ficar com aquela chatice de pensar pra falar se é terror, se é horror. Ah, não, a gente vai assistir um filme de terror e pronto, sabe? Não é necessário ficar utilizando os termos, exatamente o termo correto, sabe? Na linguagem cotidiana. Isso aqui, esse vídeo, é mais pra você ter uma noção dos conceitos, porque como eu sempre defendo aqui, é legal a gente conhecer um pouco mais aprofundadamente a literatura, nós que somos leitores. E quando eu digo pra gente se aprofundar na literatura, você pode imaginar aí você horas estudando, né, textos pesados. Não é isso também que eu quero dizer. Você pode fazer isso, eu gosto de fazer isso, né, cada um a sua diversão, mas eu digo, você conhecer os conceitos básicos, sabe? Nada tão penoso assim. É o que eu vou fazer aqui nesse vídeo, fazer uma breve diferenciação entre alguns conceitos, aprender um pouco, sei lá, sobre personagem, né, sobre estilos de narrativa. Isso vai te dar uma base muito maior na hora que você estiver lendo. Não é que você vai ler pensando, né, isso daqui é terror, isso daqui é horror. Não precisa fazer isso, tira toda a graça da leitura, mas vai vir naturalmente. Quando você tem aquele conhecimento, por básico que seja, ele vem naturalmente e você vai compreender melhor os textos, você vai entrar mais nas histórias, você vai compreender melhor talvez até a intenção do autor, apesar de que é difícil a gente ficar falando que a intenção do autor foi essa ou foi aquela, a não ser que tenha um texto, uma entrevista do autor deixando claro qual é a intenção dele, é difícil a gente ficar colocando palavras na boca do autor. Mas você vai ter uma imagem mais clara daquilo que você está lendo. Vai por mim, conheça pelo menos os conceitos, assim. E tem alguns vídeos aqui no canal, né? Eu tenho uma série não, na verdade tem uma playlist, né? Onde eu falo sobre teoria literária, onde eu dou alguns conceitos. Então, se você não sabe por onde começar, comece me acompanhando por aqui. Então vamos começar aqui pelos dois estilos que mais se confundem, que é o terror e o horror. Eu vou utilizar aqui os ensinamentos de dois escritores muito famosos nesses gêneros, né? Que é o Stephen King, vocês conhecem, e a Anne Radcliffe, que é a escritora de Os Mistérios de Udolpho, um dos primeiros romances góticos aí da literatura. Os dois, eles vão mais ou menos na mesma direção, quando eles dizem assim que o terror, ele é aquilo que precede o assombro, sabe? É quando você ainda não viu nada, é aquela atmosfera, sabe? Enquanto o horror é aquela sensação causada quando você já viu algo que te assustou muito, entendeu? É como se o terror você tem medo de ver alguma coisa. E o horror, você tem medo porque você já viu alguma coisa. A Anne Radcliffe fala uma coisa muito interessante, que é que o terror contrai a alma, enquanto o horror, ele dilata a alma. E se a gente for pensar nas nossas reações naturais, né, é bem assim, né? Quando você tá com medo de ver alguma coisa, que seria, no caso, o terror, você fica contraído, né, meio congelado, né, não sabe o que esperar. Quando você já viu alguma coisa que te assustou muito, que seria o horror, você explode, né? Você dilata, como a Anne Radcliffe fala. Então, os próprios termos já trazem essa pista, né, do que é o terror e do que é o horror.
Quando você fala, por exemplo, que você tá aterrorizado, nos remete mais àquela sensação de medo de alguma coisa que você não sabe o que, medo de uma atmosfera, você tá aterrorizado, né? Quando você tá horrorizado, é porque você viu alguma coisa de fato que te horrorizou, que você tá chocado, entendeu? É de fato uma linha bem tênue, né? Que separa o terror com o horror, mas eu acho que a diferença é tranquila de entender, né? Pelo menos assim, na teoria. Porque na prática mesmo, que a gente vê nos livros, nas histórias de terror, horror, é essa mistura, né? Normalmente as histórias elas começam com o terror, com aquela atmosfera, você não sabe muito bem o que vai encontrar, e no final alguma coisa, algum monstro, alguma assombração, alguma coisa revelada pra te horrorizar, né? E aí vira o horror, porque você já viu alguma coisa pra ficar com muito medo, né? Lógico, tem livros, né, que eles ficam mais ali no terror. A Assombração da Casa da Colina, por exemplo, é um livro que eu gosto muito e ele fica mais ali no terror, porque é mais aquela atmosfera, aquele terror psicológico, que é o meu terror preferido particularmente, mas tem livros que sim, eles vão pro horror, mostrando de fato aquilo que tá assustando. O próprio Stephen King, né, que eu citei aqui, ele tem muitos livros que vão nessa linha, de começar com o terror, com algo subentendido, com uma sensação, com uma atmosfera, e depois ele vai pro horror mesmo, que é quando ele revela alguma coisa, ele mostra alguma coisa muito assustadora. Não vou dar exemplos aqui, porque eu não quero trazer spoiler de livros que talvez vocês não tenham lidos, mas se você já leu algum livro do Stephen King aí, você deve ter lembrado de alguma coisa aí que começa na atmosfera ali do terror e termina mostrando alguma coisa que passa aquela linha ali do terror pro horror. Agora passando pro gótico, né? A primeira narrativa gótica, né, considerada o primeiro romance gótico, é O Castelo de Otranto, do Horace Walpole. Ele foi escrito em 1764. E eu acho que a melhor forma de definir o gótico é aquela narrativa que reflete o encanto pelo terrível, porque no gótico tem realmente esse deslumbramento com o terrível, com aquilo que é assustador, com aquilo que é feio, com a violência. O gótico ele traz essa atmosfera mesmo de deslumbramento com o terrível. Eu acho que a melhor forma, na minha cabeça, é assim que eu defino o gótico. E esse tipo de narrativa é um terreno fértil para personagens tipo. Então, a gente vai encontrar no gótico quase sempre mocinhos, né, corajosos, né, o herói corajoso. A gente vai encontrar também aqueles anti-heróis ou vilões, que tem uma diferença, né, sanguinários, atormentados, violentos. A gente vai encontrar também, normalmente, a mocinha, né, a donzela em perigo. Muitas vezes essa mocinha, ela vai ser responsável por algum sacrifício, né, para a solução ali do enredo. Também são características típicas do romance gótico a presença de castelos, tempestades, incêndios, mortes misteriosas, violência, né, como eu falei, segredos, né, normalmente segredos de família ali, e paixões avassaladoras também é uma característica muito forte do gótico. E justamente por ele trazer essa atmosfera mesmo, ele se aproxima um pouco mais do terror do que do horror, né? O gótico ele tem mais aquele subentendido do terror e não tanto a imagem gráfica assim do horror. Não que não possa ter, tá, gente? Mas ele acaba se aproximando mais, na maioria das vezes, do terror, da atmosfera do terror. Eu vou citar aqui como exemplo um livro do Henry James, que é A Outra Volta do Parafuso, ou A Volta do Parafuso, né? Tem no Brasil com esses dois títulos, que eu adoro, gente. É bem curtinho e ele foi recém-adaptado para uma série na Netflix que é A Maldição da Mansão Bliss, se eu não me engano. Eu assisti essa série assim quase de uma vez só. Eu super recomendo e tem esse estilo gótico, tem muitas dessas características que eu citei aqui, você vai encontrar tanto no livro quanto na série. Eu recomendo que você leia o livro primeiro. A série tem algumas pequenas diferenças, mas eu tô achando até muito bem adaptada, bem próxima assim da obra original. Eu recomendo que você leia primeiro o livro do Henry James
e depois vai lá e assiste a série da Netflix que você não vai se arrepender. São 2 diconas, tá? Só para finalizar aqui esse vídeo, eu quero deixar claro para vocês que todos os gêneros da literatura, eles podem trazer características do terror, do horror ou do gótico, né? Você ia imaginar que, por exemplo, Jane Austen ou Charlotte Brontë trazem esses estilos em algumas obras delas? Talvez você não imaginaria, né? Mas Jane Austen, por exemplo, ela tem um livro que se chama A Abadia de Northanger, que é uma sátira aos romances góticos. Então ela coloca muitos elementos do gótico ali naquele livro. Já a Charlotte Brontë, o livro mais famoso dela, eu acho, né, meu livro preferido, que é Jane Eyre, ele tem elementos góticos na sua narrativa, e elementos góticos bem, assim, visíveis. Assim que você começar a ler esse livro ali, que você chegar numa certa parte, você vai perceber o gótico ali muito presente. Esse livro, inclusive, vai ser a nossa primeira leitura do Clube MSL do ano que vem. Eu tô muito empolgada, eu já tô começando a criar o conteúdo e nós vamos, assim, destrinchar Jane Eyre de um jeito, assim, que eu tô me deliciando já de fazer esse conteúdo lá pro clube. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.